Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de João 7 retrata os debates e divisões em torno da identidade de Jesus durante a festa dos tabernáculos. O capítulo destaca seus ensinamentos públicos, o convite para receber a água viva e o crescente questionamento das autoridades, revelando que a verdadeira compreensão de Cristo depende de uma disposição sincera para fazer a vontade de Deus. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de João 7 do livro de João da Bíblia. Jesus vai à festa dos tabernáculos. Depois disso Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. 2. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas. 3. Os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. 4. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. 5. Pois nem os seus irmãos criam nele. 6. Então Jesus lhes disse: Para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. 7. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. 8. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. 9. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. 10. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. 11. Na festa os judeus o estavam esperando e perguntavam: Onde está aquele homem? 12. Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: É um bom homem. Outros respondiam: Não, ele está enganando o povo. 13. Mas ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Jesus ensina na festa. 14. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. 15. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: Como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? 16. Jesus respondeu: O meu ensino não é de mim mesmo. Vem daquele que me enviou. 17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. 18. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. 19. Moisés não deu a lei a vocês? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo 7 do Evangelho mostra um momento de grande tensão e divisão em torno de Jesus. O tema central é: quem é Jesus realmente? E por que as pessoas reagem de maneiras tão diferentes a ele? Vamos entender por partes. Primeira parte: Jesus e o tempo certo de Deus. Versículos 1-9. 1. Jesus evita a Judéia porque querem matá-lo. Versículo 1. 2. Seus irmãos o desafiam a se mostrar publicamente. Versículos 3-4. 3. O texto diz que eles não criam nele. Versículo 5. 4. Jesus responde: Ainda não chegou o meu tempo. Versículo 6,8. Significado: no Evangelho de João, hora ou tempo significa o momento determinado por Deus para sua morte e glorificação. Jesus não age por pressão humana, mas segundo o plano do Pai. Lição: nem toda oportunidade é o tempo certo. Deus trabalha com propósito e momento específico. Segunda parte:
a subida secreta e a divisão do povo. Versículos 10, 13. Jesus sobe à festa em segredo. Versículo 10. 2. O povo comenta sobre ele. Alguns dizem que é bom, outros dizem que engana. Versículo 12. 3. Ninguém fala abertamente por medo dos líderes. Versículo 13. Significado. Desde o início, Jesus provoca divisão. Onde ele está, há opiniões conflitantes. Lição. A verdade sempre gera posicionamento. Terceira parte. A origem do ensino de Jesus. Versículos 14 e 19. Jesus ensina no templo. Versículo 14. 2. O povo se admira por ele não ter formação rabínica. Versículo 15. 3. Jesus declara que seu ensino vem de Deus. Versículo 16. 4. Quem deseja fazer a vontade de Deus reconhecerá a verdade. Versículo 17. 5. Jesus diz que eles querem matá-lo. Versículo 19. Significado. O problema não era a falta de informação, era a falta de disposição espiritual. Lição. A obediência abre o entendimento. Voltamos a ler. 20. Você está endemoninhado. Respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? 21. Jesus lhes disse: Fiz um milagre, e vocês todos estão admirados. 22. No entanto, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, embora, na verdade, ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. 23. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? 24. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. 25. Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: Não é este o homem que estão procurando matar? 26. Aqui está ele, falando publicamente, e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? 27. Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. 28. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: Sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem. 29. Mas eu o conheço porque venho da parte dele, e ele me enviou. 30. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. 31. Assim mesmo, muitos no meio da multidão creram nele e diziam: Quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez. 32. Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. 33. Disse-lhes Jesus: Estou com vocês apenas por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. 34. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. 35. Os judeus disseram uns aos outros: Aonde pretende ir este homem, que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-lo? 36. O que ele quis dizer quando falou: Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei? Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Quarta parte. Julgamento injusto e hipocrisia. Versículos 20 e 24. Ele relembra o milagre feito no sábado. Versículo 21. 2. Mostra que eles também realizavam circuncisão no sábado. Versículos 22 e 23. 3. Conclui: Não julguem pela aparência, mas façam julgamentos justos. Versículo 24. Significado: eles aplicavam a lei de forma seletiva. Lição: Deus olha para a justiça verdadeira, não para aparências religiosas. Quinta parte. Confusão sobre a identidade de Jesus. Versículos 25 e 31. Questionam se ele é o Cristo. Versículo 26. 2. Dizem que sabem de onde ele vem. Versículo 27. 3. Jesus afirma que foi enviado por Deus. Versículos 28 e 29. 4. Tentam prendê-lo, mas sua hora ainda não havia chegado. Versículo 30. 5. Muitos creem nele. Versículo 31. Significado:
mesmo em meio à rejeição, há pessoas que creem. Lição: o plano de Deus não pode ser interrompido antes do tempo. Sexta parte: vocês me procurarão. Versículos 32, 36. Guardas são enviados para prendê-lo. Versículo 32. 2. Jesus fala que irá para aquele que o enviou. Versículo 33. 3. Diz que eles o procurarão e não o encontrarão. Versículo 34. Significado: Jesus fala de sua morte, ressurreição e retorno ao Pai. Lição: há oportunidades espirituais que não são permanentes. Voltamos a ler. 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. 39. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. 40. Ouvindo as suas palavras, alguns no meio do povo disseram: certamente este homem é o profeta. 41. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? 42. A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi. 43. Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. 44. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. A descrença dos chefes judaicos. 45. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? 46. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. 47. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. 48. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? 49. Não. Mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. 50. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: 51. A nossa lei condena alguém, sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo. 52. Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique, e descobrirá que da Galileia não surge profeta. 53. Então cada um foi para sua casa. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Sétimo parte. A grande declaração, água viva. Versículos 37, 39. No último dia da festa, Jesus clama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 37. 2. Do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 38. 3. João explica que ele falava do Espírito Santo. Versículo 39. Significado: Jesus oferece satisfação espiritual verdadeira. Lição: a fé em Cristo gera vida interior abundante. Oitava parte. O povo dividido. Versículos 40, 44. Alguns dizem que ele é o profeta. Versículo 40. 2. Outros dizem que é o Cristo. Versículo 41. 3. Outros rejeitam por causa da Galileia. Versículos 41, 42. 4. O povo fica dividido. Versículo 43. Significado: Jesus nunca foi unanimidade. Lição: a revelação exige decisão. Nona parte. A descrença dos líderes. Versículos 45, 49. Os guardas voltam impressionados. Versículo 46. 2. Os fariseus rejeitam e desprezam o povo. Versículos 47 e 49. Significado: orgulho religioso impede reconhecimento da verdade. Décima parte. Nicodemos pede justiça. Versículos 50, 53. Nicodemos questiona se a lei permite condenar alguém sem ouvir. Versículo 51. 2. É ridicularizado. Versículo 52. 3. Cada um vai para sua casa. Versículo 53. Significado: mesmo entre líderes havia quem buscasse agir corretamente. Mensagem central de João 7. Jesus age segundo o tempo de Deus. Versículo 6:30.
2. Ele confronta a religiosidade superficial, versículo 24. 3. Ele oferece vida espiritual verdadeira, versículos 37 e 39. 4. Ele provoca divisão, versículo 43. 5. Cada pessoa precisa decidir quem ele é. Agora vamos à explicação do Evangelho de João capítulo 7 de forma didática, organizada por temas e mostrando as ligações com o Antigo Testamento. Este capítulo gira em torno de 3 grandes ideias. 1. A identidade de Jesus. 2. O conflito com as autoridades. 3. A promessa da água viva. Primeiro, a festa dos tabernáculos, cabanas. O capítulo acontece durante a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. Essa festa vem do Antigo Testamento, especialmente em Levítico 23, 33, 43, Deuteronômio 16, 13 e 15. O que essa festa celebrava? Ela lembrava 1. O período em que Israel viveu no deserto. 2. Quando o povo morava em tendas, cabanas. 3. A provisão de Deus no deserto, água e maná. Era uma festa marcada por 1. Alegria. 2. Expectativa messiânica. 3. Esperança de salvação futura. Isso é muito importante para entender o que Jesus diz depois. Segundo, os irmãos de Jesus não criam nele. Os próprios irmãos de Jesus dizem para ele se mostrar publicamente. Mas o texto afirma, nem os seus irmãos criam nele. Isso mostra que 1. Nem todos que conviviam com Jesus entendiam quem ele era. 2. A fé não depende apenas de proximidade física. Terceiro, meu tempo ainda não chegou. Jesus fala repetidamente que sua hora ainda não chegou. No Evangelho de João, hora significa 1. O momento da sua morte. 2. Sua glorificação. 3. O cumprimento do plano de Deus. Ou seja, ele não age por pressão humana. Ele segue o tempo determinado por Deus. Quarto, o conflito com a lei de Moisés. Jesus menciona a circuncisão e a cura no sábado. Ele cita Moisés e a lei. Gênesis 17, origem da circuncisão com Abraão. Êxodo 20, lei e sábado. O argumento dele é lógico. Se é permitido circuncidar no sábado para cumprir a lei, por que é errado curar alguém completamente no sábado? A crítica de Jesus é: vocês aplicam a lei de forma externa, mas não compreendem o seu espírito. Ele ensina: não julguem pela aparência, mas julguem com justiça. Quinto, a dúvida sobre a origem do Messias. Alguns dizem: o Cristo não deveria vir da descendência de Davi e de Belém. Isso vem das profecias. Miqueias 5:2, Messias viria de Belém. 2 Samuel 7, promessa feita a Davi. O povo pensa que Jesus é apenas da Galileia. Eles julgam pela aparência e pela informação incompleta. João mostra aqui um ponto importante. As pessoas têm partes da verdade, mas não conseguem enxergar o quadro completo. Sexto, se alguém tem sede, venha a mim. Esse é o ponto central do capítulo. No último e mais importante dia da festa, Jesus declara: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso tem ligação direta com o Antigo Testamento. Durante a festa dos tabernáculos, havia uma cerimônia em que água era derramada no altar, lembrando quando Deus deu água da rocha no deserto. Êxodo 17. Números 20. Também existem promessas proféticas sobre água espiritual. Isaías 55:1, venham as águas. Ezequiel 36, 25, 27, promessa do Espírito. Zacarias 14:8, águas vivas fluindo de Jerusalém. Quando Jesus fala isso na festa, ele está dizendo: eu sou o cumprimento dessas promessas. João explica claramente: ele estava falando do Espírito Santo. Sétimo, divisão e rejeição. O capítulo termina mostrando divisão. Alguns dizem: ele é o profeta, ligação com Deuteronômio 18:15. 2. Ele é o Cristo. Outros dizem: ele engana o povo. 2. Ele não pode ser o Messias. Até as autoridades ficam divididas. Nicodemos reaparece, o mesmo de João 3, defendendo que a lei exige um julgamento justo.
Mensagem principal do capítulo. João 7 ensina que: primeira, Jesus age segundo o plano de Deus, não segundo expectativas humanas. Segunda, as pessoas julgam pela aparência. Terceira, o verdadeiro problema não é falta de evidência, mas resistência interior. Quarta, Jesus é a fonte da água viva, o Espírito que dá vida. Quinta, a presença de Jesus provoca divisão. Resumo final. Neste capítulo, Jesus é apresentado como: 1. O verdadeiro cumprimento da festa dos tabernáculos. 2. A fonte da água espiritual prometida pelos profetas. 3. O enviado do Pai. 4. O Messias incompreendido. 5. Aquele que revela o coração humano. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!